Olá, Luís Fernandes, bem-vindo ao nosso palco, não é? Bem-vindo ao Centro de Artes de Águeda e obrigado, antes de mais, por teres aceitado o nosso convite em participar nesta nossa rubrica. Vou ler uma pequena biografia tua e depois vou lançar-te a primeira questão e vamos então ter uma agradável conversa, de certeza. Luís Fernandes, nascido numa família de músicos, desde cedo esteve ligado à música, aos instrumentos tradicionais, às bandas filarmónicas e grupos folclóricos e por isso podemos dizer que, acima de qualquer coisa, Luís Fernandes será um músico. Em 1994 frequenta o curso complementar 8º grau no Conservatório de Música de Aveiro e onde também se licencia em ensino de música na Universidade de Aveiro, também a cidade, e aqui falamos do ano 2000. Pelo meio nasce a Dorfeu Associação Cultural, mais precisamente em 1995, e tendo sido, aliás, um dos cofundadores e membro da Comissão Instaladora. Foi também coordenador-geral desde 2000 até 2014 e desde 2015 assume a direção criativa da mesma associação. Luís, és licenciado em Ensino de Música pela Universidade de Aveiro, como eu referi, música autodidata, não é? De instrumentos tradicionais portugueses, também és ator. Pergunto-te numa primeira instância quais é que foram as inspirações deste jovem Luís para se tornar este ser, digamos, multifacetado no campo artístico. Eu nasci, como disseste bem, numa família de músicos e o berço natural em que as coisas aconteceram levaram-me a caminhos que eu não escolhi. Eu chego hoje a um momento em que tu dizes que eu sou ator, eu nunca trilhei um caminho consciente disso e também não acho que o seja, mas é certo que enquanto músico de formação fui procurar ferramentas e fui também de uma forma mais ou menos inata pelas experiências que fui acumulando, tentando ser ator. Mais do que tentar ser ator, tentar não ser só músico. E isso é um gatilho que os músicos, uns têm, outros não têm, uns ficam com as palas no papel, na partitura, e outros tentam depois saltar disso para fora. O meu berço, efetivamente, levou-me para essas experiências, para ter muito mundo, para procurar e para me fascinar com outras influências. Foi dessa forma que eu também dizes aí no início e nessa biografia de uma bela pesquisa que fizeram certamente, que até 2014, segundo me lembro, na Dorfeu eu sou coordenador-geral e depois passo a ser diretor criativo. Vamos cá. Na verdade eu sempre fui diretor criativo, mas tinha uma abrangência mais lata ao nível da gestão de uma estrutura que nasceu, que cresceu e que eu pensei, eu e outros, e portanto, eu chegar a diretor criativo não é evoluir, é regredir, é eu conseguir destinar-me apenas às funções criativas, quando até aí, e de certa forma ainda acontece, mas já menos, eu tive que ser gestor. Portanto, eu nasci numa família de músicos, aprendi o que é ser artista, percebi o que é o bastidor e, portanto, eu toco, eu canto, eu produzo, eu componho, eu arranjo, eu giro e aprendi tudo o que é o métier das artes de palco, tanto na transdisciplinaridade da música e das outras artes, como do que é estar no palco e trabalhar para o palco fora dele. Exatamente. E já falámos aqui várias vezes na Dorfeu, não é? Que tem quase que uma relação simbiótica com a tua biografia. Como é que surge a Dorfeu? Surge porque os meus irmãos têm mais 10, mais 9 e mais 8 anos que eu, os meus irmãos rapazes, e todos músicos, e nessa sua altura de juventude a querer desbravar novos caminhos, vindo todos nós, e eu se calhar da forma mais inconsciente, do tal seio da cultura popular, do folclore, do cancioneiro infantil, da orquestra típica, tínhamos de facto algum mundo já mais do que os colegas, isso não posso negar, e fomos à procura de um formato onde pudesse caber ideias que não cabiam nas coletividades onde já pertencíamos. E surgiu assim a Dorfeu. Surgiu primeiro, por exemplo, para ser uma escola de música de instrumentos tradicionais
coisa que nas tocatas dos grupos folclóricos é tido como o elo mais fraco, é como o gordo vai à baliza, o que não sabe tocar toca bombo, ou quem diz bombo à época diz isto é para isto. Havia, por exemplo, o estigma dos próprios instrumentos, da concertina, do cavaquinho, etc., coisa que já foi muito renovada. Eu lembro de uma conversa que tiveste aqui ainda há pouco tempo, estive a consumi-la avidamente com o gajo, com uma viola típica portuguesa, a campaniça, que esteve praticamente em vias de extinção, não tanto como os nossos instrumentos que tocávamos no cancioneiro infantil de Águeda, mas esse estigma teve que ser destruído, e essa destruição foi através de um projeto chamado de Orfeu, em que pudemos dar contemporaneidade, vanguarda a práticas que eram tidas como menores, e é dessa forma que surge a de Orfeu, de facto. Exatamente. E a de Orfeu, que tem 25 anos, não é? E que surge e foi criada então com o propósito, e que julgo que seja uma citação retirada quase que da fundação da Orfeu, aumentar o nível cultural da comunidade local. Ao mesmo tempo já podemos constatar uma progressão além fronteiras da própria Orfeu ao longo dos anos, não é? Não te vou perguntar se achas que esta missão já está de alguma forma em prática, porque certamente estará, mas que balanço é que fazes? Como é que achas que a comunidade local reagiu e poderá vir a reagir a este crescimento cultural, a esta aposta cultural que é a de Orfeu e que representa a de Orfeu? Essa pedra no charco inicial tem o seu objetivo consumado, desde muito cedo, e não estou a dizer que a partir daí se vive dos créditos, mas a grande machadada, a grande abertura de horizontes à comunidade, aos outros agentes locais e até aos poderes que podem estimular mais ou menos aquilo que íamos fazendo, já é uma banalidade, sem menorizar, utilizando o termo, já é normal a Águeda viver dessa forma, com novos projetos, com novas influências e sempre com uma abertura de espírito que não existia, de facto, à época, e foi só há 25 anos, mas não existia. O que era comum era uma prática repetitiva, museológica, cristalizada, e se não for assim, não está bem. Nós achámos que era possível ser de outras formas. Portanto, esse abrir caminhos, nós sentimos na pele não só as resistências, mas também a conquista que foi. Olha, uma grande autoestrada de desenvolvimento cultural, e ela foi muito bem aproveitada e não foi necessariamente só por nós. Depois, a sobrevivência e a estabilidade, a sustentabilidade, a longevidade de um projeto, de uma estrutura artística que não é pública, é privada, é uma associação sem fins lucrativos, com os seus sócios, com os seus fiéis amigos, com quem cria uma cumplicidade para apoiar a causa e para usufruir daquilo que a de Orfeu vai fazendo, é uma tarefa muito mais complicada, muito mais complexa. Entra aí a gestão de muito mais coisas, quanto mais não seja de recursos humanos, de financiamentos, até em termos físicos de instalações, como temos agora uma situação muito, muito débil na atualidade ao fim de 25 anos. Esse processo, esse sim, é mais desgastante e não é tão, digamos, não é tão entusiasmante, dá muito trabalho. E chegamos aqui, de peito feito, com aquilo que foi possível fazer para uma estrutura que tinha tudo para, não digo para correr mal, mas pronto, mas para não se aguentar depois de consumado e de cumprido o seu desígnio inicial, que é vamos cá lançar uma pedra ao charco e aquilo fazer splash. E fez. Agora o esforço é fazer splash muitas vezes e ao longo dos anos, e já estamos a falar de 2 décadas e meia, convenhamos que não é propriamente fácil. Nós sentimos na pele esse já não esperar mais de novo, ou de bom ou de melhor da de Orfeu, quando já deu tanto à comunidade. E essa é a superação interna e é também a tentativa de gerir a expectativa externa. Exatamente.
E vocês cumprem isso em vários fragmentos, uns mais visíveis, outros não tanto, mas vou começar, e porque tu referiste isso mesmo, que a Orfeu aparece numa primeira instância como espaço de formação. Vocês atualmente têm a escola de palco, por exemplo, não é? Mas fomentam muito a área da formação e da criação. Podes falar-nos um bocadinho sobre esta vertente da Orfeu? Sim, nasceu como uma escola, como eu disse, a Escola de Música e de Instrumentos Tradicionais, depois foi várias coisas ao longo destes anos todos. Depois chamou-se EMTRAD, já uma aglutinação deste conceito, ainda o mesmo. Depois passou para de formação, D apóstrofo, o D apóstrofo como marca distintiva e semiótica da associação. Esta de formação já pretendia ser mais contemporânea, mais transversal. E neste momento voltamos a encontrar um mote muito, muito sólido, chama-se Escola de Palco e tem a ver com o trabalho das artes de palco, mas na sua relação, na sua fusão, coisas que já vínhamos fazendo, não só nos espetáculos que criamos, as nossas criações, como da programação, nomeadamente o Gesto Orlhudo, que tem, nos últimos anos, palco aí nesse sítio onde tu estás. Esta programação do Gesto Orlhudo ou as criações próprias tem desenvolvido uma matriz músico-teatral, de relação da música do teatro, em que se confunde, lá está, como apresentaste a mim, como músico e ator, que não sou músico, embora procure não ser só músico. Há muito trabalho desse, em termos nacionais e internacionais, de artistas que não são já só uma coisa. E esta escola de palco, e nomeadamente o curso principal, que é o curso Teatrúsica, é criar artistas, não estamos a dizer que serão profissionais, para isso há outras instâncias, mas os alunos, os formandos desta oferta que a Orfeu tem atualmente, pretende-se que tenham uma visão aberta, seja para virem a ser artistas profissionais ou para ser simples espectadores, e eu quero retirar aqui a força do simples, simples espectadores de projetos artísticos em que entendam que já não há fronteiras e devem ser esbatidas mesmo entre as artes. Portanto, daí o curso Teatrúsica na atual escola de palco. Por outro lado, na criação, aí sim podemos estar ainda à procura de um desígnio maior que ainda não foi obtido ao longo destes anos. A Orfeu tem dezenas, diria até centenas de espetáculos próprios, de criações próprias, estreadas e que entraram em digressão. Eu fiz várias delas ao longo da minha relação, que é umbilical, como se sabe, com a Orfeu, mas muitos outros companheiros encontraram na Orfeu o berço para o seu projeto criativo, para o seu espetáculo, para o seu concerto, para a sua peça de teatro, etc. São mesmo muitas e, portanto, indo ao site, eu não conseguiria quantificar neste momento quantas são. Sucede que nunca foi a Orfeu uma companhia profissional. Foi sim uma estrutura profissional para dar caminho a isto, para dar suporte a isto. Mas o conceito mais convencional de que há uma companhia profissional, isto é, os seus criativos e intérpretes, músicos, atores, o que quer que seja, são profissionais para fazer aquilo, não é para fazer gestão, não é para fazer produção, etc., ainda não atingimos. Eu sou o primeiro exemplo, e agora se quisermos entrar aqui num patamar mais pessoal, sou o primeiro exemplo de que isso ainda não se atingiu. Eu em 2015, não foi? Houve aqui um paradigma que, pelo menos em termos formais, quis transmitir à comunidade, que é, há uma direção executiva, há um lado de gestão e há uma direção criativa. Há um indivíduo, que sou eu, que sempre esteve no principal papel de gestão e que haveria de destinar essas energias a um desenvolvimento de uma companhia profissional, se quisermos. Essa ainda não se atingiu e, confesso eu, sem problema nenhum, porque é a nossa luta interna e é também aquilo que a Orfeu quer para o futuro, é que, da mesma forma que profissionalizou e com tudo o que isso terá exigido e dá para compreender qualquer pessoa que assista, como é que uma associação, este tipo de estrutura, consegue profissionalizar-se ao fim de tantos anos com uma equipa para fazer toda a gestão cultural de 4 festivais, 8 criações em digressão e uma escola de palco, se quisermos resumir, fazê-lo da mesma forma para uma companhia profissional de criativos, de artistas, de compositores, de cenógrafos, etc, etc, etc. Exatamente. E destacando esses 4 festivais que falas, já agora fazendo a ponte, portanto, falamos do Festival I, do Festim, do Gesto Orlhudo e do Outonalidades. Luís, queres falar um bocadinho sobre cada um deles,
talvez sobre a importância deles no panorama total ou no horizonte total que a Orfeu compõe? É uma pergunta fácil. Isso quase diria que tenho uma cassete para essa. Imagino que sim. Há dois deles que têm uma âncora em Águeda. Nasceram em Águeda, são festivais que acontecem só aqui e foram pensados no contexto da nossa comunidade. O Festival I e o Gesto Orlhudo. O Gesto Orlhudo é mais antigo, não sendo o mais antigo da Orfeu, mas é o primeiro festival de marca própria, surgiu em 99, numa fase em que a relação com a autarquia não era propriamente muito cúmplice e tivemos que vencer resistências importantes ao nível do protagonismo cultural nesta terra. E o Gesto Orlhudo foi um dos primeiros desses momentos. Aliás, a primeira edição tem uma ação dos decisores políticos de mandar arrancar cartazes da primeira edição do Gesto Orlhudo, por exemplo. Foi de facto um sucesso na relação com o público e com a comunidade e confesso que nem sei dizer em que número de edição, ou quase 20ª, se não é já a 20ª. Porventura tens aí tu essa informação? Sim, tenho que vai na 19ª em 2020, que aconteceu em outubro de 2020. Não ando muito longe. Desde 2006, também nessa relação que depois se criou de estratégica e de missão municipal, em coprodução com o município, passou a ser consecutivo, coisa que nos primeiros 6 anos foi muito ininterrupto. Houve em 99, houve em 2001, depois houve em 2002, depois 2005 só. Em 2006 começa a ser ininterrupto até hoje. Esse festival teve vários palcos na cidade, inventou vários palcos na cidade, muitos anos, e as pessoas têm essa ideia dessa mística de uma tenda no quintal do Espaço de Orfeu, mas também foi o Gesto Orlhudo que fez pela primeira vez uma atualização cultural da Junta dos Vinhos, da antiga Junta dos Vinhos. Foi o Gesto Orlhudo que fez uma primeira utilização cultural, digamos que mais social, mais aberta à comunidade, do recinto da Casa do Adro, agora regenerado, mas já tem aquele anfiteatro natural desde essa altura, e em 99 a primeira edição foi aí, e desde há 4 ou 5 edições, não consigo precisar, desde que existe o Centro de Artes, encontrou o seu palco aí onde tu estás, porque, embora muita gente ainda se pergunte, perdeu-se a magia, etc, etc, há muitos espetáculos que as pessoas adoraram e que têm certamente na cabeça, que aconteceram aí no Centro de Artes, em função de condições técnicas e logísticas que são impossíveis de implementar numa tenda e num quintal. Basicamente só por isso. Este é um dos festivais, de facto, e contei aqui resumidamente a história da sua implantação na comunidade. O outro é o Festival I, nasceu em 2009, num momento de viragem em termos de propostas criativas da Orfeu, que não teve só o Festival I, teve também o Festim, esse 2009, de que falaremos a seguir, mas o Festival I foi um festival para o público infantil e familiar, sabendo nós, já tínhamos, portanto, 14 anos de existência e uma escola pujante, sentíamos que era preciso também palco para a escola. Não é palco para a escola enquanto artistas, necessariamente. Palco para a escola enquanto espectadores, uma escola de espectadores, no fundo. Esse festival é para o público mais jovem, mais novo, e para as famílias, porque sentimos uma coisa curiosa ao fim de 14 anos, como eu disse, que é os primeiros espectadores da Orfeu, de tudo o que fazia, na sua casa dos 20, 30, 40 anos, passado 14 anos, já tinham filhos. E foi um momento de necessidade de transmissão, de testemunho dessa vivência das propostas da Orfeu. O Festival I foi sempre consecutivo, ininterrupto, e já irá diz-me tu, quantas edições tem? Segunda? Essa não tenho aqui, essa informação não tenho aqui. Mas certamente 12ª. Essa e o Gesto Orlhudo, e que são as tais que têm âncora em Águeda, em ano de pandemia, em 2020, não interromperam. O Gesto Orlhudo foi feito, ali em outubro, entre os pingos da chuva, entre os pingos da pandemia. Era a minha próxima questão já agora, permite-me um parênteses, mas podes continuar. E o Festival I não se fez no formato habitual, mas fez-se o Drive I,
uma recauchutagem, olha, Exatamente. é um termo bom para falar aqui, uma recauchutagem que nos inspirou também bastante para pensar tudo isto. Falta ainda falar do Festinho de Tonalidades, não sei se queres intrometer a tua pergunta sobre o formato do festival no ano passado, ou se vamos já para o Festim e para o Tonalidades. Parece-me, como o Tonalidades e o Festim têm uma projeção mais fora de Águeda, digamos assim, podemos aproveitar para fazer aqui esta pequena visita ao reduto da pandemia, que mais tarde ou mais cedo iria aparecer na nossa conversa, e iria falar exatamente disso. A 19ª edição do festival, o Gesto Orlhudo, sofreu com a pandemia, ou foi afetada pela pandemia, aconteceu aqui em outubro de 2020, também falas da própria adaptação que foi feita ao festival e eu queria perguntar-te isso mesmo, como é que as coisas foram pensadas, como é que esta adaptação surgiu, que fales um bocadinho desta experiência, porque em tantas edições nunca houve uma pandemia em nenhuma delas, não é? Foi a primeira. De facto, uma coisa é certa, em todas as edições sofremos de uma pandemia qualquer. Ou era de financiamento, ou era de flutuações da própria expectativa do público ou da forma como a Orfeu se relacionou com o público, ou as tais necessidades de readaptação a um espaço novo, porque eu esqueci-me há pouco, mas o Gesto Orlhudo foi na Casa do Lado, foi na Junta dos Vinhos, foi no Quintal, foi no Auditório de Recardens, utilizou muitas vezes o Cefas como segundo palco, utilizou muitas vezes a Rua como segundo palco, utilizou o Cine Teatro de São Pedro, muitas vezes por um lado. Houve uma edição em que o Cine Teatro de São Pedro foi transformado em duas salas, uma era a plateia e a outra era o balcão. O balcão Recordo-me, exatamente. Esses anos todos de edições de Gesto Orlhudo viveram sempre de alguma necessidade, agora não quero abusar da pandemia e dizer que foi uma pandemia, mas houve sempre uma necessidade qualquer de o repensar. E dessa forma, repensar o de 2020 não foi muito diferente, embora tivesse as suas vicissitudes. Primeiro aquele fantasma muito poderoso que é as regras da DGS, não é? E depois também nós jogarmos com a psicologia e com o que é que vai ser a predisposição do público, porque é também uma incógnita insondável numa situação destas. Percebemos que não conseguiríamos, do ponto de vista técnico e logístico, no Centro de Artes, atenção, eu falei há pouco que na tenda já havia dificuldades, portanto seria absolutamente impossível pensar no Quintal e numa tenda fazer o Gesto Orlhudo em tempo de pandemia. No Centro de Artes, cuja logística, e isso nós temos que agradecer assim, de coração aberto, que é a equipa do Centro de Artes mima de uma forma absolutamente brutal e traz-nos a casa qualquer artista, qualquer estrutura que aí trabalhe convosco. E, portanto, tendo de barato que o pensamento de natureza de higienização, de acolhimento sanitário, etc., estava absolutamente assegurado, não pensámos em absolutamente nada disso. Pensámos, sim, foi que não poderíamos fazer 2 espetáculos numa noite, quando o normal era fazer 3. E, portanto, foi só um espetáculo por noite. Para cumprir com desígnios de entradas, circuitos, saídas, etc., e não ter que haver higienizações intermédias. Segundo, teríamos que recorrer ao espaço exterior, e aí sim inventámos um bocado, aí julgo que fomos mais uma vez pioneiros, que é utilizar toda a redondeza do edifício, as costas, a passagem por trás, etc., pessoas que ainda não conheciam sequer o que é que ali existe. Um pequeno anfiteatro relevado que ali existe na lateral, para a estrada que vem de cima. Isso também tudo foi utilizado na lógica de, não tendo feito em maio o festival e da forma que era costume, queríamos também preservar no Gesto Orlhudo um momento, um segmento em que houvesse o público familiar, diurno, aquele que não vem à noite ver um espetáculo. E fizemos o fim de semana do Gesto Orlhudo com muita atividade diurna, aliás o espetáculo final era no auditório aí ao final da tarde, e o resto com uma vertente lúdica de circuitos de experimentação, circuitos de animação, que foi muito interessante. Se quisermos pensar se funcionou bem ou se funcionou mal, não, é muito relativo, é muito discutível.
houve público, é um facto, não deixaria de haver, também não houve tanto público como pensaríamos, mas só o estímulo de trabalhar esse segmento, que foi o que teve menos público, mas foi o que nos deu mais trabalho a fazer, é também aquilo que justifica existir uma estrutura que vive 24 horas a pensar como é que vai fazer determinada coisa. Portanto, o Gesto Orelhudo viveu nesse momento de outubro, em que curiosamente havia e houve, no fim de vários espetáculos, notícias permanentes de que determinado município, noutro ponto do país, estava a cancelar toda a atividade cultural e coisas que tais. Portanto, também nos deu algum orgulho perceber que nós em Águeda, e eu digo isto claramente, nós em Águeda, não foi a Dorfeu, foi a Dorfeu, com o Centro de Teatros, com a Câmara, e com quem também vive o festival e vem, seja de Águeda ou não, conseguiu marcar esse momento de forma indelével. E o Festival Ali, que antes tinha sido reconvertido, recaustado, como eu disse, num drive-in, também foi outro momento em que tivemos que fazer plano A, plano B, plano C, plano D, e depois nenhum deles foi outro qualquer. Esse é o panorama em tempos pandémicos do pensamento cultural, é fazer muitos cenários e depois não ser nenhum desses que de facto se concretiza. Nós fizemos muitos cenários, mesmo muitos, tivemos concretização, menos do que é costume, mas com muito mais energia posta do que era comum. Exatamente. E aproveitando que estamos então neste campo da pandemia, sabendo que a Dorfeu também tem reagido de outra forma, de outros modos, a ela mesma, não é? À pandemia. Falamos, por exemplo, de uma websérie que vocês lançaram. Pergunto ao Luís quais é que têm sido as ferramentas ou os instrumentos que a Dorfeu tem utilizado para combater estes efeitos da pandemia numa cultura já por si frágil em termos nacionais, não é? Levantas aí a questão da websérie. Fizemos 2 webséries, uma no primeiro confinamento chamada Telefonema à Dorfeu, e foi um pouco aproveitar a pandemia e não poder ter uma relação direta com o público, foi mostrar o bastidor, foi mostrar o gabinete. E portanto, uma dupla, neste caso das 2 webséries, uma dupla que temos, e um deles é o Zé Pedro Ramos, ele é ator e clown, é um dos nossos formadores, é coordenador pedagógico da Escola de Palco, fez essa primeira websérie, que era ligar a cada um de nós, ao Luís, à Ana Flores, à Adriana, à Evelina, ao Abade, no fundo, suscitando e revelando aquilo que são as nossas conversas cotidianas e que ali se tornaram objeto de partilha. Isso foi interessante porque se calhar em condições normais não aconteceria as pessoas terem um oráculo para dentro da Dorfeu, para dentro das paredes, de tudo o que se lá faz, dos planeamentos, dos telefonemas, das fotocópias, das candidaturas, do Diabo 7. Esta segunda websérie, com o mesmo ator e com a Cori Olete, e esta dupla tinha começado a fazer aí nas escolas e nos infantários do Conselho, nesse fevereiro, março de 2020, um espetáculo a propósito dos 20, a aquecer a máquina para os 25 anos da Dorfeu, que se chamava e que se chama Orfeus Viu-se Grego. Portanto, pegar no deus grego que foi patrono e que ajudou a dar o nome à Dorfeu, e essas duas personagens têm feito esta segunda websérie, aí já falando dos temas da atualidade, local ou não, mas que fazem a Dorfeu ir ao encontro ou estar em confronto, bom ou mau, com a política, com a sociedade, com a saúde, com os temas com que nós vivemos. Começou logo com um assunto que tinha a ver com as nossas instalações e a nossa querela diplomática com o senhorio, que são os bombeiros. Convido a ver esse episódio, o primeiro, do Orfeus Viu-se Grego, e depois percorre uma série deles. Deu a oportunidade, por exemplo, de fazermos episódios que têm uma vertente promocional, publicitária, digamos assim, mas que não é um produto artístico na casa dos nossos mecenas, com os quais nunca pudemos fazer nada ao longo de tantos anos, mais do que pôr um logótipo no cartaz do festival. E, portanto, os episódios na Sociedade Comercial do Voga ou na ATZ
assumem de facto aqui um papel que a Orfeu nunca teve essa capacidade, esse espaço, esse tempo e esse espírito para pensar, vamos fazer uma coisa com os nossos mecenas. Passa também por outras questões da atualidade local, em ano de eleições, ou do financiamento à cultura e dos apoios aos artistas, ou da consignação de 0,5% do IRS às associações culturais. Pronto. Foi uma websérie que permitiu tudo isso. Por um lado, é continuar a dar trabalho aos nossos, por outro, é continuar a manter uma relação com o público, sabendo nós que não é o mesmo público, é outro, e porventura estamos a conquistar ou a seduzir um outro público que nos apanha por acaso e que depois se torne cúmplice para aquilo que venhamos a conseguir fazer no futuro. E, por fim, demonstramos também que não é por demonstração, nós temos o impulso de nos mostrar vivos, e nós temos essa missão, nós temos não digo um privilégio, mas um alívio em termos de equipa profissional, estarmos seguros pelos apoios que temos, estatais, e dos protocolos que temos com os vários municípios, e nesse sentido não é por demonstrar que estamos vivos, mas há uma missão também que tem que ser cumprida e, portanto, nós não nos demitimos dela em momento algum, mesmo que não se pudesse fazer esta atividade desta forma ou não se pudesse de todo fazer aquela. Isto é grosso modo é aquilo que em tempos de pandemia nós temos vivido, que é traçar cenários muitos e fazer concretizações onde ainda não esteja demonstrado que houvesse caminho feito. Estamos nós também a desbravá-lo junto com tanta gente. Exatamente, estamos perante o desconhecido também, não é? Luís, voltando então aos vários momentos da Orfeu, ou tonalidades e festim, ficou por falar, não é? Acontecem em salas não só em Águeda, não é? Ou tonalidades, por exemplo, acontecem em salas de norte a sul do país, com artistas do mundo, são parcerias com instituições internacionais, portanto, fala-nos um bocadinho destes dois festivais e depois como é que é esta relação internacional que a Orfeu tem, o que é que, perguntando de uma forma muito simples, como é que as pessoas, qual é que é a relação que temos com as pessoas lá de fora, como é que elas influenciam a Orfeu e como é que a Orfeu as influencia. Até porque acredito que neste processo de programação destes mesmos festivais encontres pares da Orfeu em outros países, não é? Certo. Há uma coisa que é um festival que é o festim, e há outra que não é um festival, que é o Tonalidades, é um circuito. E eu vou começar por esse. Vou começar por esse porque é o evento mais antigo da Orfeu. Começou logo no primeiro ano, portanto está na 25ª edição, nestes 25 que a Orfeu tem, e começou por ser um circuito e um desenho de escala para que o mesmo grupo toque em vários locais. Esta noção de rede começou a ser criada em 96, em Águeda, no Concelho de Águeda, com bares que na altura tinham música ao vivo, que é raríssimo já hoje encontrar, tanto em Águeda como noutros sítios, mas nos anos 90 tinham um déficit de frequência do público a uma sala de espetáculos, mas tinham, por outro lado, palcos muito dinâmicos que eram os bares privados, de beber copos, onde havia música ao vivo. Era uma prática absolutamente normal em qualquer sítio. Bar que não tivesse música ao vivo, porventura estaria a não conseguir concorrer com os outros. E eu até vou dizer os nomes. Havia o Bendito da Esponja, aqui em Águeda, além da ponte. Havia o Rami Bar, em Ados Ferreiros. Havia o Vilas Bar, nas costas da Alta Vila, onde a certa altura era uma garagem de automóveis, uma oficina de automóveis. Havia o Johnny, começou por essa altura, o Johnny Bar, também na Venda Nova. Havia o Tatas era em Valongo do Volga. O Pompeia, que não se chamava Pompeia, agora não me consigo lembrar, na Morisca, mas tinha outro nome. E, portanto, estamos aqui a falar de um espectro concelhio, e eu certamente esqueci de algum, e o A7, em Barro. Estes bares juntaram-se à Orfeu numa ideia peregrina que foi, primeiro começou por ser num dia, 1 de outubro, que é o Dia Mundial dos Músicos, e nós fazíamos o Rally das Tascas, basicamente com instrumentos a tocar, e pagávamos um copinho todos. E como já estávamos com a Orfeu em formatação acelerada,
em termos de projeto de sustentabilidade, de rentabilidade económica e por aí fora, nós pensámos há tantos amigos músicos que nós já conhecemos, estávamos convencidos, e agora consigo dizer que era verdade, estávamos absolutamente convencidos que sabíamos um bocadinho mais do que os outros em relação ao que é que se fazia noutros sítios. E sugerimos a estes bares, donos de bares, portanto, gente que tem um negócio e um caderno de encargos financeiro para cumprir, e que investiam alguma coisa em música ao vivo, esse investimento em música ao vivo normalmente não era qualificado, era numa lógica de entretenimento, e o que nós quisemos intervir nisso foi convencê-los, vender-lhes a ideia: programem aqui, sob nossa tutela, uns grupos que nós vamos convidar ou convocar ou descobrir para fazerem o nosso circuito destes bares no Concelho de Águeda. Vamos encontrar uma lógica de economia de escala que permita que seja possível cada um pagar aquilo que já pagava a um gajo que ia lá fazer karaoke ou um músico qualquer que fosse lá tocar uma guitarra e cantar uns covers, que pudessem ser projetos autorais, projetos com outra dignidade e qualificação artística, porque havia muitos colegas nossos da universidade, do conservador, etc., que tinham projetos já muito, muito, muito capazes, e eram os tais que tinham mais dificuldade em vingar e em entrar em circuitos. Portanto, criámos o Tonalidades e ele começou de imediato a estruturar-se nesta lógica de grupos que entram numa bolsa de grupos e espaços que acolhem numa lógica de circuito e com baixo custo estes mesmos grupos e artistas. Ora, já lá vamos em 25 edições, isto em termos geográficos começou a acontecer um boom, começou a não ser só concelhio, começou a haver bares aqui na região, depois deixou de ser bares, passou a ser auditórios municipais, começou a ser café-concerto de espaços municipais ou espaços públicos, e portanto também nós a chegar com o Tonalidades a espaços mais qualificados do ponto de vista técnico e do ponto de vista do foco do que ali se pretende, se é beber um copo ou se é ouvir música, por exemplo. Essa era a nossa luta. Imagina-se nessa altura que o dono do bar privilegiava, obviamente, se tivesse que fazer uma escolha, que eu quero vender 200 cervejas, não é se ouve bem ou se ouve mal o grupo que está a tocar. Há muitas peripécias dessas, mas devagarinho, primeiro com os donos dos bares, depois os grupos a perceber que havia um mercado nos próprios bares, e depois os novos espaços, os tais que começa a haver nos anos 90, início da primeira década deste século, espaços municipais a ter o seu café-concerto, a sua programação de ouvir música e beber um copo, de alguma forma, embora já com o copo num plano secundário. E isso também nos interessou, e o Tonalidades evoluiu dessa forma geográfica, depois de ser nacional, e portanto isto é mesmo de norte a sul do país, com dezenas de concertos ao longo de todo o outono, edição, passou a ser luso-galaico. Encontramos uma parceria na Galiza, e aí, do ponto de vista estatal, portanto foi o equivalente ao Ministério da Cultura da Galiza, que comprou um bloco de concertos de grupos portugueses na Galiza, na contrapartida de que houvesse grupos galegos a entrar no nosso circuito em Portugal. Portanto, isso gerou depois uma série de alianças, que são as que estão atualmente em vigor, que temos com a Galiza, temos com a Catalunha, temos com uma série de regiões em Espanha, já tivemos com o Brasil, com a Finlândia, com a Suécia, com a Itália, com a República Checa agora, o mais recente, e portanto, o Tonalidades, que começou nestes bares em Águeda, é isto, que são dezenas de concertos em cada edição, já não é só outono, é outono e inverno, portanto vai de setembro a março cada ano, já não é só o circuito, também tem outras coisas ao longo do ano, uma mostra, que no fundo é um encontro profissional de showcase de alguns grupos que se inscrevem desde há 3 anos, são os palcos de Tonalidades em eventos de maior formato, os grandes festivais de verão, e isso já aconteceu pontualmente, que é o palco de Tonalidades nesses locais e os grupos que se inscrevem, e estamos num momento de pandemia em que os artistas precisam absolutamente de palco, avidamente, e não é só disso, é de ter honorários, de ter cachês, e o Tonalidades sagradamente faz isso desde o início, dignifica essa vertente do honorário do artista, ainda assim conseguindo o baixo custo para quem compra, para quem paga.
essa lógica em Águeda, já agora fazendo este desvio de repente, que é, isto nasceu em Águeda e como é que continua a ser em Águeda? Em Águeda nos últimos anos tem sido a Latada, que é um espaço novo na de Orfeu, acolhedor, que tem recebido esses concertos, muitos deles de alianças, portanto são projetos internacionais, os tais que vêm a Portugal por conta de artistas portugueses irem lá fora. E também o Centro de Artes no Café Concerto, desde há 2 ou 3 anos, na medida em que o Outonalidades deixou de ser só outono, portanto fazemos o outono de Orfeu e o inverno no Café Concerto do Centro de Artes, tem sido esta a lógica e é essa que certamente vai continuar. Muito bem, e acerca do festim? Exatamente. Sim, o tempo que eu estou a falar de cada um, isto dá para... Está à vontade, Luís, está à vontade. O festim nasce cerca de 12, 13 anos depois do Outonalidades, e eu só pego nisto porque há uma semente, que é a lógica de escala. Nós programávamos músicas do mundo no quintal do Espaço de Orfeu e certamente muita gente se lembra de grandes noites, da Cimeira do Fole, do Festival de Músicas do Mundo Cigano, do Mestiçal Peninsular, de uma série de concertos que era normal no verão, pré-Águeda, acontecer no Espaço de Orfeu. Pré-Águeda, como sabemos, a Águeda não tinha oferta cultural em julho, em agosto e por aí fora. Portanto, teve-a com 2 coisas marcantes da Orfeu, uma que já não existe, que já não praticamos, mas que foi muito decisiva, que foi o Dorfusão. Era um intercâmbio internacional de muitos artistas, um pouco na linha daquilo que já acontece, por exemplo, com a malta que está na Alta Vila do projeto municipal do Agite Lab, do acolhimento de artistas internacionais em Águeda para residência e para trabalho artístico. Isso acontecia com o Dorfusão nos anos 2001, 2002, 2003, por aí. E, portanto, isso eram momentos de muita sedução e de muita, não digo inocentemente, muita sedução por jovens artistas internacionais, que era uma coisa nova, eram extraterrestres que aterravam ali, estavam 15 dias em Águeda, a viver Águeda. E a par disso, as músicas do mundo com concertos que aconteciam naquele mesmo espaço. Depois de percebermos na pele, quer dizer, nós sentimos como é que financeiramente nós conseguimos tornar sustentável que venha um artista da Rússia, outro da China, outro dos Estados Unidos, outro do Brasil, outros da Argentina, etc. Como é que tornamos isso sustentável? E em 2009, no mesmo ano em que eu falei já aqui, merecia um gráfico, uma infografia, no mesmo ano em que eu falei do festival e surgiu também, foi um ano paradigmático em função de um novo ciclo de apoio, os acordos tripartidos que passámos a ter com a Câmara de Águeda e com o Ministério da Cultura. Esses 2 festivais, um local, o Festival I, e este tal intermunicipal, o Festim, que foi essa área de paixão que trabalhávamos as músicas do mundo, começar a garantir à cabeça o mesmo que fizemos muitos anos antes com o Outonalidades, que é, vocês vêm cá tocar, mas não fazem só um concerto, fazem 2, 3, 4. E seduzimos logo no primeiro ano os municípios de Ovares, Tarreja, Albergaria Velha, além de Águeda. E Águeda mostrou-se muito, como é que eu diria, nada ciumenta, muito estrategicamente aberta a perceber que isso era uma coisa de futuro até para Águeda, no sentido em que poria uma estrutura local, a de Orfeu, que nesse momento, com o Agite Águeda, e convém olhar para isto, com o Agite Águeda já agora aquela epopeia do Rio Povo, que também surgiu por esses anos, e que se consumou, que se esgotou e que teve o seu papel decisivo para abrir muitas coisas, necessitava de outros protagonistas e que este protagonista tinha, porventura, um know-how de fazer as coisas numa escala maior, sem deixar de contribuir com isso para a Águeda. E dessa forma, os concertos do Festim, que continuaram sempre a passar por Águeda, um município desde a primeira hora, passámos a subir a fasquia e a capacidade de trazer nomes internacionais da world music a esta região, independentemente se vem a Águeda, a Tarreja, a Albergaria, a Ilha ou a Santa Maria da Feira. E essa é a lógica que tem 12 ou 13 edições do Festim realizadas, a do ano passado não se fez, mas está garantidíssima para este ano, na tal lógica de olhar para a gestão, olhar para a sustentabilidade e olhar para o impacto que as propostas podem ter, porque a prazo, aquilo que se repete como fórmula está condenada a não sobreviver. Portanto, se continuássemos a programar no quintal já tinha acabado. E de facto acabou.
transformou-se foi noutra coisa. Não permitimos que deixássemos de ter acesso a projetos tão fascinantes de tantos países. Tivemos que encontrar a fórmula para isso acontecer de uma forma mais perene e mais, não digo eterna, que não será, mas de uma forma muito mais longínqua. Muito bem, Luís. Ao longo da história da Orfeu já foram atribuídas várias distinções, por exemplo, o Estatuto de Superior Interesse Cultural, a Declaração de Instituição de Utilidade Pública, a Medalha de Mérito Cultural, e também esteve recentemente em votação pública a atribuição do Estatuto de Entidade de Interesse Histórico e Cultural. Devo, antes de mais, dar os parabéns por todas estas merecidas distinções e perguntar ao Luís qual é que é a importância destes reconhecimentos pelo vosso trabalho. Não foram, como se deve imaginar, finalidades. Podem, um ou outro, ser um meio de atingir outros patamares, outras conquistas, outras concretizações, sendo o objetivo maior chegar às pessoas e fazer chegar às pessoas oferta cultural, dentro daquilo que nós fazemos e que nós vamos inventando. Esses momentos não deixam de afagar o ego e sentirmos que não é por falta de reconhecimento ou por falta de atenção de quem decide, e normalmente essas distinções foi do Secretário de Estado, foi do Ministério da Cultura, foi da Câmara ou das Câmaras, foi de organismos do IPDJ, do INATEL, enfim, uma série de distinções. De facto é fastidioso a lista que já temos, e também internacionais. Isso é curioso. E tu perguntavas há pouco, e se calhar não explorei muito a questão internacional, que é, quanto mais mundo tens, mais consegues fazer pelo teu local. E eu olho para trás, para mim pessoalmente, enquanto agente ativo da Orfeu, são muitas milhas e muita viagem para encontrar muitas vezes a agulha no palheiro, mas quando ela se encontra, ela tem um poder depois na nossa ação local absolutamente impressionante, que é muitas feiras, muitos festivais, muitas reuniões, muitos encontros profissionais entre agentes, entre programadores, entre quem tem estruturas congêneres, etc. Também muitas candidaturas, muitos formulários, muitas tentativas, muito barra à parede de criar parcerias, umas concretizam-se, outras não. E já agora, vocês gerem aí uma sala de programação e deverão ter este sentido, pelo menos eu tive ao longo de tantos anos a programar festivais, mesmo sem instalações, que é, tu queres que um artista venha, e esse artista pode demorar anos a vir. O que precisas é de ter ali, de alimentar essa relação. Essa relação é alimentada de muitas formas. Pode ser um e-mail, todos os anos mandar um e-mail a ver se ele pode, se ele quer, se temos dinheiro para ele, não é? Mas há outras que é ir lá, que é encontrar interlocutores intermédios que também conhecem, que também sabem como, que já fizeram, que já conseguiram. E isso, a Orfeu é membro de um fórum de programadores de festivais de músicas do mundo, e nesse sentido as oportunidades e as ocasiões que nós tanto perseguimos, muitas delas concretizam-se nessa sede. A Orfeu fundou uma rede europeia de circuitos de música ao vivo, com base nesta lógica de tonalidades, com uma série de movimentos de outros países, e conseguiu trabalhar financiamentos europeus para este tipo de produto, que é música ao vivo em bares. E nós já não temos tanta relação assim, mas esse passado não deixou de nos guiar na fundação de um movimento desses. Nós estamos presentes em certames, em tudo quanto é sítio, em função de projetar as nossas criações, os nossos espetáculos têm também digressão internacional, mas também procurar fazer a prospecção de que parcerias ou de que alianças ou de que artistas conseguimos trazer à Águeda ou a esta região. As distinções ou os prémios que eu dizia que são internacionais derivam muito disso. Por exemplo, o Festival I, que passa por um pequeno evento, e isso é com toda a humildade, sem problema nenhum, é um pequeno evento, é uma escala citadina, nem sequer é concelhio do ponto de vista geográfico da sua realização, é uma escala citadina de uma série de espaços que faz uma programação de um fim de semana, com programação para o público infantil e familiar.
recebeu o prémio de melhor, isto melhor é relativo, não é? Mas quem o atribuiu entendeu que era o melhor nesse ano, já, agora não consigo concretizar, foi 2017 ou 2018 por aí, melhor evento ibérico para público infantil. Portugal e Espanha, na Feira de Teatro de Castilha e León. E lá fomos todos nós também, aí foi mesmo excursão, fomos receber esse prémio, que localmente passa completamente despercebido, mas que depois dá origem aqui, a que nós que com o festival ir para o público e para as famílias também fazemos um mercado de projeção do produto artístico português para este segmento infantil e familiar, conseguimos que venham programadores de vários países viver o fim de semana do festival e a Águeda. Isto cria relação com a Águeda, cria relação com a produção nacional, e isso é a Águeda que faz através de uma Orfeu. Exatamente, e acerca de Águeda lanço-te uma pergunta que pode ou não ser provocatória. Lemos no público que, e passo a citar, diz que em Águeda, se dermos um pontapé numa pedra, aparece um músico. Luís, que estás, não é, do ponto de vista que aliás que te traz para esta entrevista da Orfeu, achas que esta frase faz jus ao contexto cultural aguedense, ou debaixo das pedras há mais do que músicos? Sim, e isso pode ser desde que surgiu a Orfeu, foi em 95, imagino com a pergunta que estamos aqui no culminar da conversa, portanto calha bem, que é, no início da Orfeu, isso já se aplicava, dava-se um pontapé numa pedra e aparecia um músico. Temos 5 bandas filarmónicas, tínhamos a certa altura 18 grupos folclóricos, não sei quantos são agora, embora sejam movimentos que também estão a passar uma fase de metamorfose necessária. Agora o que eu diria é, nós conseguimos que essa quantidade de músicos se convertesse num universo de gente que trabalha nas artes e que não são já só músicos, ou são músicos de outra coisa qualquer, com esse tal olhar artístico para outras formas de fazer a música, mas artistas, produtores, agentes, sei lá, técnicos, a quantidade de técnicos de som e de iluminação que a Águeda forneceu, já não só à Águeda a si própria, mas à região vou dizer, estes 25 anos da Orfeu, pelo menos. Quantos artistas de várias áreas a Águeda tem fornecido. E, portanto, eles vão-se gerando e regenerando. Atenção que não estou a falar de Orfeu, estou a falar da Águeda. E a Águeda é de Orfeu, é o conservatório, são os grupos folclóricos, são as bandas de música. Então, as bandas de música, músicos profissionais por todo lado e a fazer projetos que não são só de música, por todo lado. E esta figura que está mais ligada à produção e à gestão, também tem a Águeda fornecida. A Orfeu tem fornecido montes de produtores para a Águeda e para outros equipamentos na região. E portanto, eu transformaria a expressão que tu usaste em quem der um pontapé numa pedra hoje encontra um músico, mas não há só pedras, também há caixas. E quem der um pontapé numa caixa encontra um músico fora da caixa. Muito bem, Luís. Foi um bom arranjo a esta frase do público, sem dúvida. Para concluir, pergunto ao Luís o que é que nos reserva a Orfeu para o futuro e, ao mesmo tempo, o que é que nos reserva o futuro, não é, neste espectro cultural, tendo em conta a presença ainda bem latente da pandemia. Eu preservo-me de me atravessar quanto à Orfeu sobre o futuro, na medida em que esta estruturação em que eu me dedicarei, e isso é mesmo uma questão energética que está neste momento. A pandemia também ajudou muito a ligar aqui botões e a desligar botões. E, portanto, eu levo uma quantidade de anos. Esse desígnio de 2015, ainda bem que me lembras, porque ele está sempre presente desde 2015, já estamos em 2021, ainda não foi completamente consumado. E, portanto, nós estamos no momento, e isso vai acontecer, de eu me dedicar mais à parte criativa e a parte da gestão, a parte executiva. Temos uma equipa absolutamente fresca e cheia de energia porque é jovem. Eu já tive 25 anos e já não tenho, lamento. Ela está absolutamente capaz e capacitada e tem bebido muito da experiência que a Orfeu tem acumulado. Por exemplo, os 25 anos foram celebrados, como se sabe, por ausência de condições para o fazer presencialmente, com o Orfeu AC Vida Selvagem, o vídeo que a Ana Flores fez, brilhantemente. Este é um exemplo
como outros da nossa equipa, que é tudo na faixa dos 20 e tal anos agora, portanto, gente que em 1995 não estava nem aí, tem a idade que eu e que os meus irmãos tínhamos em 1995. Portanto, a de Orfeu está sempre a refundar-se, e quantas gerações nos 20 e tais tiveram a de Orfeu. A de Orfeu é uma associação e, como tal, vive sempre mais de um universo. Eu diria que 80, 90% do universo da de Orfeu em cada momento foi quem está na fase dos 20 e tal anos. Depois, ou a profissionalização nesta área, e aos 30, 40 certamente precisam de outras coisas que não uma de Orfeu, com a sua fragilidade, digamos, a sua fragilidade profissional para as suas vidas, mas, e também não é para quem não é profissional, é um início, é um estágio em pipa de carvalho, digamos assim, de gente que pode trabalhar nesta área muito bem e tem um excelente espaço para esse estágio. E dizia eu que não me atravessava sobre o futuro da Orfeu do ponto de vista no seu todo, porque eu estou mesmo num momento desses botões serem desligados e religados de outra forma, mas não tenho absolutamente dúvida nenhuma que a minha energia e a de quem neste momento está nos tais 20 e tal anos e que tem a capacidade de fazer essa de Orfeu de mais 25, tem uma sintonia para que se cumpram estes desígnios que ainda não se cumpriram. A criação não digo, mas a consolidação de uma estrutura profissional criativa e não descalçar nenhum calço que esteja a suportar a estrutura de gestão. E, portanto, não sei alvitrar quantos anos terá a Orfeu, também não tem que se olhar para este tipo de fenómenos, e a Orfeu foi e é um fenómeno, não tem que se olhar para ele como naquela lógica de sobrevivência a todo custo, e, portanto, nós temos essa experiência em Águeda, em todo o país, esta instituição é tão antiga, coitadinha, temos que apoiar, se não fecha, não há drama nenhum em relação a isso, mas temos aqui ainda muito, muito para desbravar e para estar o mais possível na linha da frente daquilo que se vai fazendo de novo. Exatamente. Luís, agradecer-te imenso a tua participação e ter estado em palco connosco, e fica aqui o desejo de que rapidamente nos possamos ver presencialmente aqui pelo Centro de Artes ou então pela de Orfeu, e mais uma vez, muito obrigado e, bem, até breve. Deixa-me agradecer não só, e também dizer que tenho ouvido vários dos momentos que o Centro de Artes tem trabalhado neste desígnio da relação virtual, a chaminé do Rui Oliveira, e ainda bem que não foi ele a entrevistar-me, porque ele sabe demasiado sobre mim. E o Daniel, com a sua curiosidade, que não foi só de agora, mas apreciei, isto é absolutamente honesto, apreciei muito todas as entrevistas que tens conduzido, com muito sentido de oportunidade, para o que é ouvir as pessoas nesta fase. Não falta conteúdos digitais para as pessoas consumirem, portanto, esse sentido de encontrar a pertinência, encontrar a oportunidade de determinada pessoa saber mais daquilo que normalmente não se pergunta, daquilo que normalmente não se sabe, também para mim, olha, foi aqui uma expurga interessante de voltar a falar de coisas que não se falava há muito tempo. É isso mesmo que se pretende, para além da entrevista, também ter aqui quase que um manual de memórias e de lições para este espaço de interrupção, não é? E que também é um espaço de esperança até que tudo volte ao normal, ou pelo menos ao que conhecemos dele. Mais do que o preencher a agenda virtual das pessoas com isto, não contem com o número de visualizações que aí apareça. São documentos absolutamente fenomenais para um futuro, e não sabemos se é daqui a 50, 100 ou 1000 anos. Estes documentos são preciosidades garantidas desde já, com o meu carimbo. Exatamente. Luís, obrigado pelo teu carimbo. Fiquei a passar também um bocadinho as tuas palavras. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado.